Vejo que vocês estão aqui. Vou lhes contar uma história. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Por favor, sentem-se. A história de hoje se passa em um tempo nem tão distante, mas tão pouco recente, onde as superstições das pessoas as levavam a temer o desconhecido, lendas e folclores de regiões ermas e remotas. Época em que as pessoas acendiam as luzes para afugentarem as sombras. Mas, como bem se sabe, quanto maior a luz, maior as sombras. Enfim, por favor, fiquem à vontade. Podem se sentar. Prestem bastante atenção. Deixe a voz da escritura guiar sua imaginação para dentro dessa história. Ela se chama Entre o Uivo e a Presa. Mais uma tarde naquele velho trem rumo à capital. Uma viagem de 10 horas que já estava acostumada a fazer. Afinal, de tempos em tempos, tinha que lembrar meus pais de que eu estava bem e viva. Era isso que mais preocupava meus pais. Uma mulher quase na casa dos 30 anos, solteira, tentando ganhar a vida como escritora, em um universo predominantemente masculino na capital. Seria mais fácil arrumar um marido e cuidar da casa, enquanto o homem se preocupa em trazer dinheiro e comida. A vida assim seria mais fácil, meus pais sempre dizem. Cada vida tem suas dificuldades, mas eu não vejo a minha sendo ficar sentada em casa cuidando de uma criança. Não gostava das coisas mais fáceis. Eu retrucava para os meus pais. E aparentemente, nem aquele trem. O som forte do freio sendo ativado, o solavanco brusco e a velocidade diminuindo me fez pensar que aquelas 10 horas seriam as 10 horas mais longas da minha vida. Era só o que me faltava. Calma, filho, calma. Vai ficar tudo bem, calma. O que foi que aconteceu? Não faço ideia. Acho que tô ouvindo. Boa tarde, senhores. O que foi que aconteceu? Um problema com o motor. Já enviamos uma mensagem pelo telégrafo para a estação avisando do atraso. Atraso? De quanto tempo estamos falando? Uns 2 dias. 2 dias? 2 no máximo, senhorita. Você só pode estar brincando. Peço desculpas por isso, senhorita, mas infelizmente ainda estamos longe da capital para mandarem alguém para ajudar a consertar. E o que a gente vai fazer no meio de lugar nenhum enquanto isso? Bom, eu dei uma olhada no mapa da região e tem um pequeno vilarejo próximo daqui. Mas é claro que você pode ficar no trem se quiser. Mas nem pensar. Quanto tempo até esse vilarejo? Uns 30 minutos ou 1 hora, dependendo do seu passo, senhorita. Alguém vai te acompanhar? Não, tô sozinha. Tem certeza? Não é seguro uma mulher andando sozinha. Eu vou ficar bem. Bom, nesse caso... Aqui, leve o mapa. Obrigada. Não tem como se perder. É só seguir essa trilha. Tem alguma outra bagagem no trem, senhorita? Não, só essa aqui. Disse mais ou menos 2 dias? Isso, mas não se preocupe, senhorita. Quando formos partir, eu te busco no vilarejo. Obrigada. Tem certeza que é uma boa ela ir sozinha? Não é perigoso? Se é uma boa ou não, agora isso é problema dela. Escutem, se alguém precisar de algo, estaremos no vagão da frente. Tenha uma boa tarde. E desculpe pelo inconveniente. Sendo assim, eu decidi andar em direção ao tal vilarejo logo. Afinal, melhor aproveitar enquanto ainda tem sol. Eu não acho inteligente seguir uma trilha em terras desconhecidas no escuro. Eu
Pelo menos o maquinista disse a verdade. Depois de pouco mais de 30 minutos andando, eu comecei a enxergar um amontoado de casas cada vez mais próximas. Habitações simples, de madeira, nada demais. Talvez nada até demais. Ainda faltava alguns minutos de caminhada, mas eu não escutava nada além dos meus próprios passos e da floresta respirando. Quem sabe o mapa fosse antigo e talvez o vilarejo estivesse abandonado há anos. E agora fosse um lugar inóspito, esquecido pela humanidade e que... Minha nossa, uma forasteira. Está perdida? Ou talvez não. Oi, boa tarde. Não, mas o trem que eu estava viajando quebrou. Oh, O maquinista me deu esse mapa e me indicou o caminho para cá. entendo. Faz muito tempo desde que alguém de fora veio parar aqui. Dava para entender o porquê. Bom, eu espero que tenha algum lugar onde eu possa ficar à noite. Quero dizer, pelo menos 2 noites. Não temos uma estalagem, se é o que pergunta. Mas é bem-vinda para ficar em minha casa, se quiser. Olha, eu agradeço a hospitalidade, mas eu acho melhor... Ora, bobagem, não se preocupe. Tem espaço suficiente desde que minha companheira se foi. Eu sinto muito pela sua companheira, mas... eu acho melhor não, senhor. Eu posso voltar pro trem. Bom, é melhor não. O sol já está quase se pondo e a floresta é cruel para quem não a conhece. Você pode ficar na casa do professor. Ele está fora por uns dias. Perfeito. Eu prometo que eu não vou mexer em nada. Tenho certeza que não vai. Mas, neste caso, ao menos aceite meu convite para jantar em minha casa nessas noites. Gostaria de ouvir o que acontece fora desse vilarejo. Claro, será um prazer. Ótimo. Vamos. Eu lhe mostro o lugar. Não demorou muito pra gente chegar até o vilarejo. E quando a gente chegou, não tinha muito o que mostrar no lugar. Contei algumas poucas casas apenas. Eram simples, pequenas e de madeira, que formavam um círculo no meio de uma espécie de praça. Digo espécie de praça porque era apenas algumas mesas de madeira ao ar livre e um grande amontoado de madeira e galhos secos, onde provavelmente acenderiam uma fogueira quando escurecesse. Das poucas pessoas que eu vi, pensei quase que fossem mudas, se não fosse por um eventual boa tarde. O povo era estranho, muito reservado e com olhares desconfiados que miravam enquanto o senhor me mostrava o lugar. O que está achando? Simples e silencioso, perfeito para escrever. Gosta de escrever, madame? Sim, eu escrevo por profissão. Pelo menos é o que eu tento. É claro. Ele parece entender que a minha carreira profissional não devia ser nada simples. E a conversa voltou a ser sobre o pouco que faltava do lugar. Por fim, chegamos até uma casa que parecia um pouco menor que as demais e ficava próxima da praça ao centro e mais próxima do que eu gostaria da floresta. Bom, esta é a casa do professor. A minha é logo ao lado. Que conveniente. Obrigada. É aqui que a senhora fica. Se familiarize com o seu lar temporário. Eu vou preparando o jantar enquanto isso. Quando estiver pronta, é só entrar. Ah, antes que eu me esqueça, se a noite chegar, não fique sozinha aqui fora por muito tempo. Algum problema? É lua cheia e o lobo logo deve chegar. Lobo? Mas que lobo? Eu espero que goste do ensopado. Lobo? E com isso, o senhor entrou na sua casa, me deixando sozinha na frente da porta da casa do professor, me deixando ainda mais receosa de estar tão perto da floresta. Lobo. Tentando afastar esse pensamento, eu resolvi entrar logo na casa do professor. Com sorte, poderia ter algo lá dentro sobre esse tal lobo, já que era a casa de um estudioso. Ao menos teria algo para afastar esses pensamentos de mim. A casa era simples, como esperava. Tinha apenas uma cama na parede do fundo, ao lado de uma janela de onde eu podia ver a floresta. É claro, como se já não estivesse preocupada o suficiente. Tinha uma mesa no centro da casa com apenas uma cadeira, uma estante cheia de livros e do outro lado um espaço para o que deveria ser uma lareira. Em cima da mesa, o professor tinha deixado alguns livros abertos, um punhado de papéis rabiscados, uma boa caneta tinteiro e um frasco de tinta aberto ao lado.
Ou ele é desorganizado ou ele saiu daqui com pressa. O que estava escrevendo, professor? Floresta maldita. Resolvi pegar um dos livros do professor para me distrair. Escolhi aleatoriamente um dos abertos na mesa e me sentei na cadeira. Deixei os meus olhos correrem pelas palavras, pensando que a leitura logo me afastaria daquela casa. De fato, isso aconteceu por algum tempo. Mas não durou muito, até que lá estava ele. O lobo. Ora. Então, o professor realmente poderia estar estudando o lobo. Na última página daquele livro, escrito à mão, em suas palavras ele disse: uma fera de tamanho inigualável, com o uivo que faz o pelo no braço do mais corajoso dentre os corajosos, ouriçar. Foram as histórias que ouvi e foi exatamente assim. Eu o ouvi. Eu fui marcado. Eu fui chamado. Lupus et. O que é o lobo? E o livro acabava ali. O lobo é? O que é o lobo? Como assim, marcado? O que ele quis dizer com chamado? O que é que... Olá! O ensopado já está pronto. Obrigada, eu já tô indo. Talvez ele tenha algumas respostas. Fazia tempo que não tinha companhia para jantar aqui em casa. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pela hospitalidade. Tava uma delícia. Eu fico feliz que tenha gostado. Eu levo isso. Obrigada. Mas eu gostaria de saber mais sobre o lobo. Desculpa, eu falei algo errado? Não, é só que... ninguém aqui gosta de falar desse assunto. Por que não? Eu vi algumas coisas que o professor escreveu na casa dele e achei curioso. Ele escreveu sobre o lobo? Nada que fizesse muito sentido. Ele parecia mais com um folclorista do que um acadêmico. Escreveu algo sobre ser marcado e chamado. Entendo. O que ele quis dizer com... O que foi? O quê? Você não ouviu isso? Então o lobo te marcou. O quê? Eu sinto muito mesmo. O que aconteceu? O que você tá fazendo? Você foi marcada. Eu corri o mais rápido que pude para sair daquela casa. Apenas para descobrir que todos naquele pequeno vilarejo pareciam estar na mesma espécie de transe que o senhor que, há pouco mais de 10 minutos, estava apenas dividindo uma mesa comigo comendo um ensopado. De novo, o maldito lobo. O uivo parecia mais retumbante e ameaçador dessa vez. Me virei para encarar de onde veio o uivo do desgraçado. Lá estava ele. Um pouco maior do que um lobo comum. Seu pelo era da cor das cinzas de um papel queimado pelo fogo. Estava parado nos limites da floresta, apenas me encarando. Aquele som gutural maldito estava por todo lugar. De toda a casa saíam pessoas. No centro, a fogueira. Agora acesa, crepitava com força. E a luz do fogo tornava a sombra de todos aqueles aldeões ainda mais ameaçadoras. Sem saber o porquê, apenas com uma pequena esperança de que tudo isso pudesse acabar de alguma forma, eu corri para a casa do professor. Eu tinha medo. Eu estava apavorada. Mas corri. Mesmo com todos os gritos, mesmo com o lobo uivando. Olhei para trás mais uma vez, apenas para ver o lobo no mesmo lugar, parado do mesmo jeito. Mas ele parecia maior. Não tinha para onde correr. Em um esforço desesperador, virei a mesa na frente da porta, pensando que isso poderia servir como uma pequena barreira contra o mal que estava atrás de mim.
Vão embora daqui! Me deixem em paz! Não! A janela! Mas dessa vez, uma surpresa. Assim que eu derrubei a estante, eu notei algo escrito em vermelho na parede. Fui me aproximando apenas para confirmar minhas suspeitas de que aquilo era sangue. Terminando de ler, levei minhas mãos trêmulas até o rosto, segurando o choro. 6 palavras. Apenas 6 palavras estavam escritas lá. Mas soube na hora em que as vi que se tratavam das últimas palavras do professor. As últimas palavras do livro que estava em cima da mesa. Lupus et metus. Lupus et mortem. O lobo é o medo. O lobo é a morte. O trem! Talvez nem tudo ainda estivesse perdido. Busquei em mim toda a força possível para a última corrida. Sabia que seria a minha última chance. Quase abri um sorriso no rosto, pensando que daqui a algumas horas eu estaria discutindo com o maquinista que me disse que levaria até 2 dias para consertar o trem. Estaria sentada, resmungando do sufoco que o maldito me fez passar. Mas entre minha vontade desse pensamento se tornar realidade e ele de fato se tornar, havia uma horda de cultistas de uma fera, do lobo. Eu consigo. Eu consigo. É agora ou nunca. A porta foi aberta. Eles estavam entrando. Meu próximo passo seria arriscado, mas era a minha melhor chance. Na verdade, talvez a única. Mais uma vez o lobo. Dessa vez, já dentro do vilarejo. Quando passei por ele, fitei-o nos olhos, pelo que pareceu ser uma eternidade. Seus olhos eram escuros, pareciam um poço cujo fim nunca chegaria. Eu fiquei paralisada de medo. Naquele ponto, o lobo já tinha 2 vezes o meu tamanho, pelo menos. Sua cabeça ultrapassava a chama mais alta da fogueira. Eu nunca teria chegado até o trem. Os aldeões me pegaram e me levaram para frente da fogueira. Eu mal ouvia o crepitar da madeira queimando. Não sentia calor algum do fogo. Eu era apenas medo aguardando o inevitável. Um último uivo e tudo ficou em silêncio. A cada passo que o lobo dava, ele crescia. A cada passo que o lobo dava, meu medo crescia. Lupus et metus. Lupus et mortem. O lobo é o medo. O lobo é a morte. Estou no caminho entre o uivo e a presa. E aqui acaba a nossa história. Espero que tenham gostado dela. Mas agora, mais uma vez, devo ir embora, pois minha hora chegou. Mas não se preocupem, porque nos veremos outro dia. Agora vão. Não se demorem, pois à noite a lua é cheia no céu e o lobo está chegando. Você ouviu o audiodrama Entre o Uivo e a Presa, uma produção original do podcast Contador de Histórias. História original e roteiro, Danilo Battistini. Mixagem, Danilo Battistini, Contador de Histórias. Com as vozes de narrador, Mauro Castro. Escritora, Tatiane Keplemeyer. Passageira, Juliana Vilela, do Missangas Podcast. Maquinista, Rodrigo Araújo. Auxiliar maquinista, Raul Rosa. Aldeão, Leonardo José. Créditos,
Danilo Battistini. Vozes adicionais: Danilo Battistini, João Paulo Hashimoto, Ian Serri e Rafael, do podcast Flores no Asfalto. Um muito obrigado a todos que apoiam o Contador de Histórias, em especial aqueles nas categorias Trovador e Escriba: Luciana Ferrato, Fernanda Cortez, Aline Della Páscoa, Emerson, do Megafono, João Paulo Gomiero, Natália Angelotti, Nathalie, César Martim, Glauber Coelho, Maria do Carmo, Ana Carolina Soares, Felipe Rafael Lopes, Pedro Gil, Rafael Moran, Dienes Emanuel, José Paulo Neto, Leandro Gomes Correia, Bruno Battistini, Tereza Maria, Michel, Henrique Fajardo. Para se tornar um padrinho ou madrinha, visite www.padrim.com.br/contador de histórias e saiba como ajudar. Ou, caso prefira, procure por Contador de Histórias no PicPay. Para mais audiodramas, visite www.contadordehistorias.arte.br. Mais uma vez, um muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Se você ouviu até aqui, mais uma vez um muito obrigado. Ajude o Contador de Histórias a crescer indicando, compartilhando, curtindo e comentando as postagens e os audiodramas. Um muito obrigado e até o próximo.